Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho serão perdoadas dos nossos pecados. Amém. Estamos celebrando hoje a solenidade de Cristo, Rei do Universo, marcando o final do ano litúrgico. Também comemoramos no Brasil o Dia Nacional dos Leigos nesta celebração. Eu gostaria aqui, nesta homilia, de discorrer sobre o tema da festa que nós celebramos hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a partir de 3 perguntas. Quem reina em tua vida? Qual o Senhor que você serve? E será que Cristo reina mesmo em tua vida? O ser humano, entendamos, ele sempre viveu em sociedade, sendo que a primeira sociedade humana chama-se família. Família formada por um homem e uma mulher, e dali vem os filhos. A família, para cumprir a sua missão, ela precisa que cada um, a iniciar pelos pais, sejam virtuosos, sendo que os filhos, eles devem seguir os conselhos paternos e maternos de seus pais. Várias famílias, elas formam um povo. Um povo, para sobreviver, para subsistir, ele precisa se organizar. A organização de um povo se dá a partir da observação de que os homens, eles não são iguais. Eles têm dons diferentes. Uns têm qualidades que os outros não possuem. E surgem então pessoas que, devido às suas qualidades, suas aptidões, elas são indicadas por confiança a governar o povo em alguma área. Por exemplo, nós confiamos a alguns homens os nossos filhos para ensinar na escola. Confiamos aos professores os nossos filhos. Confiamos uma pessoa que entende a arte da construção para fazer a nossa casa. Confiamos a um médico, uma pessoa doente, enferma. Ela sabe diagnosticar qual é a enfermidade e dar o remédio correto. E assim por diante, poderia falar muito mais situações em que nós confiamos a alguém, algum trabalho que a gente não dá conta. O sentido da festa de Cristo, Rei do Universo, portanto, está no fato de que nós precisamos de alguém para nos governar. Governar e guiar a nossa vida. Alguém que nos dê leis para a nossa sobrevivência. Precisamos de alguém que seja o nosso rei. E esse rei, ele deve ser santo. Deve ser virtuoso, justo. Deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e nenhum outro. Jesus, como está dito no Apocalipse, é aquele que é, que era e que vem. Sendo, portanto, o rei que recebeu o poder, a glória, a realeza, e ele está onde? Está sentado à direita do Pai, tendo o seu poder eterno, e diz o Apocalipse que esse poder jamais lhe será tirado. O seu reino jamais será dissolvido, como também está escrito
no profeta Daniel. Quem serviria um rei transitório, um rei fraco, opressor, se soubesse que existe um rei mais forte, um rei mais justo e um rei mais santo? Quem serviria um rei iníquo, sabendo que existe um sumo rei? Pois nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deve ser o nosso único soberano, o nosso rei, sendo que devemos seguir os seus princípios, e isso deve ser o nosso ideal de vida, sob pena da gente não cumprir a nossa missão aqui na terra. Pois a festa de Cristo Rei, ela foi instituída em 1925, 99 anos então, vai fazer 100 anos o ano que vem. O Papa Pio XI, ele declarou essa festa, uma época em que o mundo sofria uma terrível heresia, o laicismo, infelizmente bastante presente hoje, ainda. O Estado laico, ele significa a negação radical da realeza de Jesus, organizando a vida social como se Deus não existisse. Sendo que a Igreja, ela havia então perdido a voz de conduzir a sociedade humana. A Igreja é mãe, ela é mestra, ela ensina, mas em nome do laicismo não precisamos mais dessa mãe. A Igreja, ela deixa então de ter a capacidade de orientar as pessoas. Como consequência, o Estado agora ele pode governar sem preocupar-se em ofender os valores caros para a Igreja de Cristo. Pio XI viu que celebrar uma festa a Cristo Rei no final do ano litúrgico seria um meio de fazer as pessoas deixarem Cristo reinar em suas vidas, nas suas consciências, nas cidades, no povo, nas nações, no mundo todo, nos corações. Ainda vivemos em um Estado laico. Até acredito que mais agravado ainda do que há 100 anos atrás. Um Estado cada vez mais intolerante aos valores cristãos, pois veja, quem defende valores inafiançáveis como a família, um homem, uma mulher e os filhos, a vida em todas as fases, desde a concepção até a morte natural, quem defende a ser contra ao aborto hoje? Quem é contra hoje a ideologia de gênero? É tido como que? Reacionário, intolerante, contrário à ciência, ao progresso. São cancelados, são perseguidos, porque no fundo o mundo de hoje, ele não quer que Cristo reine, muito menos que a mãe mestra ensine a igreja, mas que reine as ideologias, as agendas globalistas que visa apenas uma coisa: que os reis deste mundo reinem, oprimindo o mundo inteiro, com outros valores muito estranhos ao que Jesus revelou. A pergunta então que eu volto, meus irmãos: será que Cristo reina em tua vida? Cristo reina em nossa vida? Entenda que as leis do Estado, elas nem sempre comungam com as leis de Deus, pois se as autoridades do Estado, elas estão sendo guiadas por uma entidade espiritual perversa, e é o que acontece hoje, infelizmente. Nossa obrigação como cristãos é obedecer primeiro a Deus e não aos homens. Uma coisa é certa: ou colocamos Deus como o nosso rei e centro da nossa vida, ou colocamos pessoas, coisas, ou até nós mesmos naquele lugar que somente Cristo deve estar. Notamos tristemente que muitas são as pessoas que deixam de obedecer à voz do Cristo Rei, deixam de seguir os conselhos paternos da Santa Igreja Católica, como a castidade, a pureza, a observância aos mandamentos, a prática da virtude, ou mesmo os bons conselhos dos pais, para seguir o que? A moda atual. As propagandas da grande mídia que visam destruir a família.
novelas e filmes e tantas outras coisas que têm esse objetivo: destruir a nossa família. Família fraca, destruída, é muito mais fácil de dominar. Celebrar Cristo Rei é celebrar as alegrias do reino de Cristo. Santo Agostinho, nas Confissões, ele expressou assim, com rara beleza: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Procurava fora, e ele estava dentro. Orígenes, padre da igreja primitiva, ele diz que o reino de Deus não está fora, mas dentro de nós. Observe agora então a cena do Evangelho que nós ouvimos. Pilatos, ele está diante de Jesus, o Rei dos Reis, e não o reconhece como rei. Procurava fora o que estava dentro dele, ou o que estava diante dele. Às vezes nós queremos um rei soberano, mas mirabolante, que faça a nossa vontade, que seja famoso, e não nos damos conta de que o Rei dos Reis, ele está dentro da gente, escondido, a fim de que nós o procuremos e nos esforcemos por encontrá-lo. Quando rezamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o vosso reino. Pedimos para que esse reino, que já está dentro da gente, produza frutos e nos aperfeiçoe. Sabemos que uma pessoa virtuosa, ela deixa-se reinar por Deus, pois Deus reina nos santos, os santos fazem a sua vontade. Já no pecador, Deus não vai conseguir reinar, pois ele não encontra ali espaço para dirigir aquela alma. Você é santo ou é pecador? Procure a santidade. Que Cristo então reine na nossa inteligência, que nos faz conhecer a sua doutrina, que sempre é para o nosso bem. Que Cristo reine na nossa vontade, única potência que Deus quer de nós. E que Cristo reine no nosso coração e no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por isso devemos rezar assim: reina, Senhor, no meu coração, para que eu possa te amar e amar meus irmãos e até mesmo os inimigos. Reina, Senhor, na minha alma, para que eu compreenda que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Reina, Jesus, na minha casa, para que eu e minha família sirvamos a Ti, Senhor. Reina, Jesus, na minha mente, para que abra minha inteligência para Te conhecer e seguir. Reina, Senhor, nos meus lábios, para que eu possa anunciar o Teu Evangelho e também vivê-lo. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.